Olá, boa noite a todos. Esta é a apresentação da entrega do trabalho de inovação da disciplina de inovação nas organizações, ministrada pelo professor Eduardo Vilas Boas, no primeiro semestre de 2020, na Escola Superior de Empreendedorismo. Este trabalho é realizado por mim, este que vos fala, e também pelo meu caro amigo Luiz Henrique, e também pelo meu caro amigo Victor Borati. Bom, o que nós nos propusemos a fazer, né? Nós selecionamos alguns conceitos e queríamos ver se esses conceitos eram realmente aplicáveis ou realizados dentro de, de organizações, se eram reais esses conceitos, né? Baseado nisso, então a gente fez o quê? A gente selecionou uma empresa, que é uma empresa de farmaco, que é a She, do segmento de farmacêutico, né? A gente viu que ela é uma das mais inovadoras do setor aqui no Brasil, e por isso que nós selecionamos ela. Logo, o que que a gente vai fazer, né? Novamente, gostaria de recapitular, falar que nosso objetivo, aí leva ao tema também do trabalho, né? É uma análise comparativa entre os conceitos e as reais práticas de inovação dentro da empresa de farmaco, a She. Mas o que que nós utilizamos, quais foram os conceitos selecionados, né? Os conceitos selecionados, o primeiro dele foi, e é um dos quais temos trabalhado em aula, que é o funil, que é o modelo de processo de inovação, que é daquele livro que o professor tem trabalhado, que é a bibliografia da nossa disciplina. O segundo conceito é da Bíblia de Inovação, né? O Manual de Oslo. A gente pegou os tipos de inovação, que é marketing, produto, organizacional e processo. O outro conceito que a gente pegou foi de um dos artigos que o professor utilizou em aula, lá no começo do semestre, que apontava os objetivos estratégicos de inovação, que é incremental, radical, disruptivo e arquitetônico, né? Mas vamos às análises, né? O primeiro filtro que a gente utilizou foi o conceito de modelo processual, que é o funil, né? Que leva com eles as etapas: busca, seleção, implementação e captura de valor. Na busca, nós vimos que a She, ela busca parcerias com universidades e com laboratórios externos. Com isso, ela tenta pegar ou capturar ou ir atrás de insights, de pesquisas básicas, para que ela possa trazer para dentro da empresa, né? Na segunda etapa, a gente vê a seleção. E aí a gente colocou um núcleo de inovação, né? Esse núcleo de inovação foi criado há pouco tempo, não tem muito tempo. E ele tem algumas frentes. E por ele ter essas frentes, a gente considerou ele sendo uma seleção. Por quê? Por exemplo, a gente viu, por exemplo, no sentido de ser algo hipotético, que a gente não sabe se realmente acontece isso, tá bom? Mas a gente viu que, em uma dessas partes do exemplo que eu vou falar agora, que um financiamento que nenhum dos demonstrativos contábeis da empresa tem um financiamento do BNDES para inovação. Então, ela pega esse financiamento do BNDES e traz para a empresa. E como que ela vai distribuir isso? Aí tem o núcleo de inovação que distribui conforme as frentes de atuação, né? Então, a gente vê o próprio núcleo como seleção. Uma terceira etapa que é a implementação, né? Então, por exemplo, a gente pegou insights de universidades lá na etapa da busca, passou pela seleção, direcionou para uma frente e dentro daquela frente tem um laboratório. Esses laboratórios a gente tem visto e a gente viu através de pesquisas secundárias que a empresa tem adquirido laboratórios e colocado dentro desses núcleos, o que o que torna um modelo de implementação de insights que foram realizados fora, mas estão sendo executados aqui dentro. E por último, a última etapa, que é
como ela captura valor, né? Ela captura valor, depois, como que o resultado de estudo desse processo todo que ela executa, né? Resultado, propriamente dito, são produtos. É, e também a gente viu que patentes são também resultados. Por que patentes são resultados? Porque as patentes vão assegurar que ela tenha uma certa distância dos concorrentes. Então, esta ou estes elementos dentro de cada etapa do funil foi o primeiro filtro que a gente fez, né? Foi a primeira tira-prova. Vamos à segunda. A segunda, a gente considerou os tipos de inovação, que é produto, marketing, organizacional e processo. Em produto, propriamente dito, são os produtos que a empresa lança, né? Já em marketing, a gente vê dois aspectos: criação e compra de centro de distribuição e novos produtos. Eu vou falar primeiro do de baixo, que são os novos produtos. Quando eu pego um produto que foi criado e o que isso significa? Significa que é algo novo dentro do meu portfólio. Logo, isso é considerado uma inovação em marketing. É um dos aspectos de inovação em marketing. O outro aspecto que está em cima, que é o centro de distribuição, a Axê, a gente viu que há algum tempo, não muito tempo atrás, tá bom? Ela construiu uma planta de centro de distribuição lá em Pernambuco, com qual objetivo? De, de ela conseguir alcançar a região norte, nordeste e conseguir exportar. Mas há outro centro de inovação que é aqui em Guarulhos, é, próximo da sede, que ela comprou um centro de distribuição próximo de onde é fabricado os produtos, né? O, os, da onde realmente acontece a inovação, né? Que é a sede. Só que por que a inovação? Porque altera o canal de distribuição, até como vai chegar no cliente, daqui da fábrica até como vai chegar no cliente. Por isso se torna inovação em marketing. E inovação em organização, passando para outro tipo de inovação, tá bom? Organizacional. A gente tem três aspectos, propriamente dito, centro de distribuição, a gente tem compra de laboratório e parceria com universidades. O centro de distribuição é porque vai agregar mais uma estrutura à organização. Então, isso se torna já uma inovação com esse tipo, né? A compra de laboratório é quase a mesma coisa também, e parcerias com universidades é que a empresa, da mesma maneira, vai ter mais um braço organizacional externo, né? Então, isso torna uma inovação em organizacional. Peço desculpas. Como último tipo de inovação, a gente tem em processo. Inovação em processo. Como a gente já falou, o núcleo ele serve como seleção. Logo, quando não tinha o núcleo, como que eram selecionados ou como que eram direcionados, por exemplo, os financiamentos que a gente falou. Com esse núcleo, a gente vê que há um processo que é necessário que esse financiamento passe. Logo, há uma criação de um processo. Há algo novo, há um aspecto novo no processo, né? A mesma coisa acontece com o centro de distribuição. Vamos pensar o seguinte, ó, eu fabrico aqui em Guarulhos a Axê e eu vou mandar lá para Manaus, eu vou mandar para o Ceará. E antes eu tinha que daqui mandar direto para lá, mas hoje eu posso daqui mandar para o centro de distribuição e lá eles distribuem. Logo, é uma criação de um processo novo, percebe? Bom, tendo em vistas esses aspectos, fechamos aqui o filtro, o tira-prova de tipos de inovação segundo o manual de Oslo. Como último filtro, a gente tem os objetivos estratégicos de inovação. A gente viu isso em um artigo que o professor deu para a gente lá no início do semestre, que falava que
a inovação tinha que andar e tem que andar de acordo com a estratégia, né? Nesse artigo ele fala que existe 4 objetivos, né? Ele coloca em uma matriz, né? Existe o incremental, ou de rotina, o radical, que estão na mesma base, né? E em cima a gente tem o disruptivo ou o increment e o do lado, né, o incremental. A gente viu que a Axê tem 2 objetivos muito claros, né? Que é o incremental e o radical. E de antemão, antes de eu falar desses objetivos, eu gostaria de falar algo que vai sustentar isso, né? Como assim o estratégico está junto com a inovação? A gente viu uma palestra em que o diretor de inovação da empresa fala o seguinte: 10% de tudo que é vendido na empresa é direcionado para a inovação. Então, percebe que a gente não comparou, mas ele traz muito peso nessa fala, quando ele explicita isso na palestra. O que a gente pode perceber com isso? Que há sim uma integração entre inovação e estratégia na Axê. Até porque é uma empresa de farmaco, então é necessário que ela se mantenha, tenha uma vantagem competitiva sempre, e eles buscam isso por meio de pesquisa e desenvolvimento, de inovação. Vamos lá agora, propriamente dito, a estratégia de inovação, o objetivo estratégico de inovação propriamente dito, né? Que é incremental e radical. Na incremental, a gente tem 2 aspectos. A gente tem a busca externa de inovação e tem a combinação de produtos que também gera inovação. Na busca externa de inovação, foi mais ou menos o que a gente disse lá em cima, mas eu gostaria de completar algo. O que eu disse lá em cima, né? Eu disse em relação que lá no funil, a empresa busca parcerias e traz esses insights, essas pesquisas básicas para dentro da empresa para serem desenvolvidas aqui. E depois geram produtos com isso. Só que a gente queria complementar isso que a gente está falando. Nós encontramos, após termos realizado uma pesquisa secundária, um periódico. Esse periódico falava o seguinte: analisava os depósitos de patentes da empresa, e a primeira conclusão que esse periódico traz para a gente, que no ano de 2015, sim, é antigo, tá, gente? A gente não conseguiu algo novo, mas o bacana é ver isso, né? Que já no ano de 2015, a empresa Xê, ela liderava em depósito de patentes dentro do segmento dela, ou dentro do mercado dela de farmacêutico, né? Outro aspecto bacana que a gente vê de conclusão nesse periódico é o seguinte, que qual era a característica desses pedidos, desses depósitos de patentes? Eram patentes de inovação, não era algo incremental. Ou seja, as inovações as inovações radicais estavam muito ligadas a algo que era desenvolvido dentro da empresa, não fora. Com isso, a gente pode concluir o seguinte, que as inovações incrementais podem, podem ser resultantes de busca ou de algo externo, né? De parcerias, de algo externo. Então, por isso que a gente colocou, uma busca externa gera inovação, incremental no caso, né? Um outro ponto que é a combinação de produtos gera inovação. O Luiz trouxe um exemplo muito bacana, eu vou tentar explicitar aqui, tá bom? Desculpem se eu errar, que eu não conheço muito, mas ele trouxe um exemplo muito bom. É o seguinte: você vai no médico, o médico te receita um produto, mas já sabendo das consequências que esse remédio vai trazer, ele te receita outro. E uma empresa farmacêutica, ela pode explorar isso e sabendo que ela é dona desses 2 remédios, por que ela não juntar esses 2 remédios em um? Claro, até que ponto isso vai ser vantajoso ou não? Mas percebe que é uma possibilidade de inovação? Uma combinação de produtos também gera uma inovação. Já no objetivo estratégico de inovação radical, a gente tem 2 aspectos.
Eu vou falar primeiro do último, tá bom? Que é compra de laboratório. Esse compra de laboratório, na verdade, também está baseado no periódico que a gente achou lá de 2015 e em partes ou em paralelo ou ainda anda em conjunto com a mesma argumentação eh, do que falei de busca externa que gera inovação, beleza? Então, se você pensar no que eu falei, busca externa que gera inovação incremental, a contrapartida disso é a compra de laboratórios se tornando próprios, né? Se tornando algo dentro da empresa, se tornando algo da empresa, logo possibilita a- o desenvolvimento de inovações radicais, né? Algo mais seguro, um ambiente mais seguro. Vamos, vamos agora ao segundo aspecto. Como já dito lá em cima, né, em relação ao núcleo, o núcleo tem algumas frentes, sendo uma delas de inovação radical, inclusive. Nessa inovação radical, eles têm áreas que eles se empenham em pesquisar. Uma delas são medicamentos fitoterápicos. O que é isso, né? São medicamentos que trazem em sua base plantas medicinais. Então, por exemplo, a gente tem a questão de trazer um remédio derivado da planta da maconha para ser utilizado como um remédio para aquelas pessoas que têm esquizofrenia. Que uma vez que elas não têm esse remédio derivado de plantas medicinais, elas passam por intensos tratamentos. Logo, a gente entende, nós autores desse trabalho, nós compreendemos que é uma inovação radical, essa frente que trata, que se empenha na criação e desenvolvimento desses medicamentos, porque uma vez que há esse fornecimento, a esse medicamento é exposto ao mercado, pessoas vão consumir e vai mudar o jeito deles consumirem. Então, vai mudar a forma deles. Logo, isso se evidencia como inovação radical. Bom, gostaria de finalizar aqui agradecendo a todos. Claro, avançamos um pouco no tempo, mas qualquer dúvida, nos pergunte no chat, ok? Muito